E aí, galera, então, vamos para mais uma dosezinha aqui de Red Pill. Eu, no meu ambiente de trabalho atual, estou convivendo com muitas mulheres, né? Tem novinha, tem meia idade, tem post-wall, tem extremamente post-wall, tem de tudo. E está sendo uma experiência muito bacana, porque tem mulheres sem estudo, tem mulheres com muito estudo, tem de todas as sortes e azares possíveis. Mas uma coisinha que me chamou a atenção, que é a razão de eu estar fazendo esse vídeo aqui hoje, foi uma coisa muito sutil que foi dita por uma delas em relação à filha, tá? E que na hora nem me chamou tanta atenção. Na hora já me chamou atenção, mas não me chamou tanto. Aí agora, na hora que eu estava aqui, né, raciocinando sobre como é que eu ia fazer o vídeo, eu consegui abraçar de forma mais intensa o raciocínio do negócio, que na hora mesmo eu nem tinha visto tão profundamente. Agora que realmente saltou muito aos olhos como é que é a hipocrisia feminina. E se a gente estiver ligado, a gente consegue perceber isso no dia a dia, de uma forma, nas coisas mais sutis que elas dizem. E esse exemplo aqui é muito bom, o exemplo que eu vou trazer aqui, porque é um desses exemplos que mostra como é que sutilmente as mulheres deixam as máscaras delas caírem, né, ou despencarem, né? Bem, resumindo aqui, essa mulher que falou isso lá no meu trabalho, ela é uma modernete da década de... Né, na década de 60 para 70, ela estava na flor da idade, estava na putaria. E inclusive ela engravidou jovem, sem estar casada. A família foi contra, não quis ela mais dentro da casa. E o cara também não quis casar com ela. Eles criaram a filha. Aliás, criaram a filha e viveram até hoje sem casar. E a família foi contra porque não achava que esse cara prestava. E olha só que coisa interessante. Aí agora a própria mulher fala que o marido, o companheiro, né, porque não casou, que o companheiro não presta, que é um canalha, que é um sem vergonha. Mas ela acha ruim quando ela conta do passado que a família dela não aceitou ele. Vê se tem alguma lógica, né? E agora ela tá reclamando do marido, ou seja, a família dela estava certa. Mas não dá o braço a torcer, né, pra assumir isso. Então dependendo da hora você vai ver ela falando mal do marido, né, hoje reclamando que, né, o cara é um ator, que o cara não ajuda, que o cara, né, tudo mais, enche o saco, o cara, né, enfim, fala tudo de mal do cara. Aí de repente, em algum momento você começa a bater papo com essa mulher, ela fala como é que antigamente a família era patriarcal, era horrível, a mentalidade arcaica, que não aceitavam porque ela era independente, que não aceitavam o relacionamento que ela tinha com o rapaz, com não sei o que e tal, né? Hipocrisia puríssima. Mas enfim, talvez um dia eu entre nas histórias dessa mulher do passado, porque é muita Red Pill também. Só que nesse momento não vou entrar nessa história não, porque eu acho que teria que ser um vídeo maior para poder ir explicando os detalhes. Mas é muita Red Pill da década de 60. Por isso que de vez em quando eu falo aqui que o feminismo hoje só deixa claro como que as mulheres são. Porque elas sempre foram assim. Só que no passado elas escondiam muito mais. Tá? Hoje estão mais escancaradas. Mas isso vai ser uma Red Pill para outro dia, vamos lá. Essa mulher estava falando da filha dela. A filha dela hoje tem 30 e poucos anos, né? É bonita, né? Modernete, mora numa capital aí do estado brasileiro e tal. Modernete, só quer coisa chique, só se interessa com coisa que envolve grana. Inclusive os namorados, os peguetes, né, dela... Porque ela é modernete, né? Ela pega um pouquinho hoje, daqui a pouco larga, pega amanhã, né? Enquanto o cara tá provendo ela com viagem internacional, levando para lugar chique, para festas chiques, onde tem pessoas famosas no meio, sabe? Só esse tipo de coisa. Aí ela tá com o cara por enquanto. De repente, na hora que o cara começa a dar uma desacelerada nesse processo de ficar ali investindo nessa mulher, né? De fazer firula pra ela ver, aí ela larga o cara e vai atrás de outro com grana. E sempre com o cara com grana. Uma frase que me chamou a atenção que essa modernete falou um dia foi o seguinte: ah, mãe, você ainda não se tocou que nós estamos no metro quadrado mais caro do Brasil?
né? A própria mãe dela contou isso pra gente um dia lá, né? Que ela foi visitar a filha e tal, e a filha dela falou: não, realiza, mãe, você está num dos metros quadrados mais caros do Brasil. Vocês verem o nível da mentalidade da modernete. Bem, a mãe dela estava contando pra gente que um dia, sobre um dos vários namorados peguetes que a filha teve, né? E falando mal de um cara que apareceu um dia na cidade, com um carro bonito, e o cara chegou falando que era rico, que tinha um monte de coisa, que era, né, tinha fazendas, tinha sítios, tinha prédios, tinha investimentos, tinha não sei o que e tal. E a filha dela acreditou e a família dela acreditou também, né? Então, assim, caíram no conto do vigário. O cara não tinha porra nenhuma, ele só tinha um carro bonitinho, chegou cantando goma que era, né, o fodão, e todo mundo comprou o pacote, achou que o cara era ricão. Aí a filha dela casou com esse cara, na época casou, porque achou que tinha abocanhado um cara com grana. Aí foi embora para morar lá com esse cara. Quando chegou lá para morar com esse cara, no outro estado, viu que era mentira, que o cara não era rico, né, porra nenhuma, ele era um fudido, não era um ferrado na vida, mas assim, não era o ricão, né, milionário que elas pensaram que fosse. E aí, saca só Red Pill agora. Aí a mãe dela tava contando pra gente lá que, aquele cara é um safado, um canalha. Chegou aqui falando que era ricão, e depois, quando a minha filha foi lá ver, o cara era mó ferrado, mó canalha. Aí depois de um tempo, acabou que largou aquele traste. Veja só. Quando ela fala isso, ela, né, a mulher lá, a mãe da menina, quando ela fala isso, ela tenta dizer o seguinte, que a canalice do cara, a sem vergonhice, a hipocrisia, né, e tudo mais, era pelo fato dele ter mentido, tá? Se eu chegasse para ela, por exemplo, questionasse, mas que isso, você estava agindo com interesse em cima do cara, então só porque o cara era pobre não valia a pena no canal, se fosse rico estaria tudo certo, porque ele chegou aqui falando que era rico, né? E aquela história de que não importa quanto o cara tem, importa o que ele tem no coração, aquela história, né? Se eu falasse isso para ela e corralasse ela contra a parede, para a hipocrisia dela vir à tona, ela fatalmente ela iria falar o seguinte, que não era questão do cara ser rico ou pobre, era questão dele ter mentido. Ela ia buscar esse valor, né, ético, moral, né, da honestidade. Ela ia se intitular defensora da moral e da honestidade, da ética, né? Então o problema não é ele ser rico ou ser pobre, é ele ter mentido, tá? E aí, quando a filha descobriu que o cara não era rico, meteu o pé no cara e largou o cara, separou do cara. Aí, só nesse contexto, a Red Pill já tinha caído pra mim, quando a mulher contou isso lá, né? Eu já maldei a hipocrisia, falei, porque o cara, né, deu o golpe nelas, né? A filha tava tentando dar o golpe no cara rico, e o cara pobre deu o golpe na mulher bonita, né? E aí pegou a mulher bonita, meteu o perus e não era rico, igual ela pensou que fosse. Só que qual é a grande sacada que eu gostaria que vocês entendessem, a profundidade da Red Pill? E se fosse o contrário? Se fosse um cara riquíssimo, milionário, cagando dinheiro para todo lado, mas fingisse que fosse um cara pobre. Igual aquele filme que tinha na Sessão da Tarde um tempo atrás, do príncipe da África lá, que ia para os Estados Unidos e fingia que era um Zé Ninguém, né? E se fosse algo assim, o cara riquíssimo fingisse que era pobre, aí conhecesse a filha dela, tá? E de repente quando levasse para morar, casasse, levasse para morar, ela descobrisse que o cara era milionário, ia largar o cara? E aquela questão de moral e ética, que ele mentiu, ele não falou a verdade, ele faltou com a verdade, aí ela ia separar do cara e ir embora, largar o cara? Ou ia ser tudo bonitinho? Que felicidade! É o amor! É o amor! Né? O cara fingiu que era pobre, de repente era milionário, mentiu. Mas aí, peraí, é uma mentira, né? Uma mentira tão agradável, né? Aí provavelmente teria ficado mais com esse cara, né? Não teria largado. Então, eu acho que quando você inverte a situação, você consegue
né, encaixar ela numa vertente oposta, você consegue ver o tamanho da hipocrisia. Que a questão é dinheiro, a questão é interesse, a questão é hipergamia. E se fosse um cara que fingisse que era pobre, e na verdade fosse milionário, primeiro de tudo, que ela não teria nem dado papo para o cara. Porque ela ia olhar para o cara e achar que o cara era um fudido, um pobre, tá? Mas se acontecesse dela, sei lá, ter saído com um cara ali, às vezes, vamos supor, uma pegação de carnaval. O cara parecia um ferrado na vida, mas na verdade era um milionário. E ali naquele oba-oba do carnaval, né? Desculpa, oba-oba do carnaval, esbarra daqui, esbarra de lá, passa a mão aqui, passa a mão lá, ela, pum, dá uma trepada com o cara e de repente ela descobre que o cara é milionário. Ela, opa, vem cá, meu amor, né? Mas na situação oposta, que o cara chegou fingindo que era rico e ela descobriu que o cara era um ferrado, aí opa, não, aí somos defensores da moral, da ética, dos bons costumes e a mentira é algo intolerável. Então, está aí pra vocês verem a Red Pill de hoje, a mentalidade dessas mulheres hipócritas, desse movimento, né, feminista e feminino, né, que é hipocrisia pura. Valeu, galera.